Olá pessoal, boa noite. Eu sou Marcele Minho, sou trabalhadora do Centro Espírita Maria Imaculada e estou com vocês hoje aqui para realizar mais uma doutrinária. Pedimos aí a iluminação dos espíritos de luz, que possamos estar todos aí conectados nessa corrente do bem, com a presença dos nossos anjos da guarda, para que possamos ter mente e corações abertas, para que possamos usufruir da melhor forma possível, cada um da sua forma, dessa doutrinária de hoje. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é um tema muito bacana. A gente vai falar sobre o medo e a coragem. Bastante atual, não é mesmo, pessoal? Esse tema do medo que tem permeado tanto aí a gente desse período que a gente está passando de pandemia. Bom, queria logo começar esclarecendo que aqui a gente não está trazendo o medo e a coragem como algo oposto, né? A gente entende que coragem não é ausência de medo, mas é você agir apesar do medo, né? E o que a gente entende que a gente está trazendo aqui como medo é esse medo paralisante, que faz com que a gente não consiga realizar, não consiga se mover. E por isso a gente precisa de muita coragem. E eu gostaria de começar aqui a doutrinária trazendo uma história. Mas não é uma história do Evangelho. É uma história que representa muito bem essa luta e essa jornada que a gente tem aí em relação a dar conta dos nossos medos, né? Para que a gente possa enfrentar as situações com bastante coragem. É uma história, gente, infantil. Chama-se Chapeuzinho Amarelo. Uma história escrita por Chico Buarque e ilustrada por Ziraldo. Uma história linda, que eu convido vocês aí a resgatar aí essa criança interior para que a gente possa juntos ouvir essa história, acompanhar as sutilezas que ela traz e, a partir daí, discutir um pouco sobre essa questão do medo e da coragem. Combinado? Vamos lá. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, porque tinha medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, um medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se viu, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que esse tal lobo nem existia. Mesmo assim, Chapeuzinho, cada vez mais, nossa, ficou tão pequena aqui que não estou nem conseguindo enxergar. Cada vez mais, ela tinha cada vez mais medo. Do medo de encontrar o lobo. Imagina. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, carão de lobo, orelhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande, que era capaz de comer 2 avós, um caçador, um rei, uma princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que ela encontrou com o lobo, Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo.
foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo e depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. E o lobo ficou muito chateado, né? De ver aquela menina olhando para ele sem medo. Ficou muito chateado e ficou como se tivesse pelado, porque um lobo sem medo é um lobo pelado. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" E ela gritou, e ele gritou: "Eu sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" E Chapeuzinho começou a dar risada. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" E Chapeuzinho, já meio enjoada, com a vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte, com aquela força total: "Eu sou um lobo!" 5 vezes. E ele foi gritando, 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 que no final das contas, o lobo se transformou num bolo. Aí, Chapeuzinho encheu a paciência e disse: "Pare assim, agora, já, do jeito que você está." E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de dar Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Mas Chapeuzinho não estava mais nem aí. Ela não comeu o bolo porque ela preferiu o bolo de chocolate. Aliás, agora Chapeuzinho faz tudo que ela tem vontade. Ela joga amarelinha, ela cai, ela se machuca, ela vai à praia, ela entra no mato, enfim, tudo com seus amigos, porque Chapeuzinho agora está livre do medo. E aí, o que aconteceu? Deixa eu ler aqui, peraí. Pequeno demais para mim. Mesmo assim, quando está sozinha, inventam uma brincadeira e transformam em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou Ohaiá. Barata é Tabará. A bruxa virou Chabru. E o diabo, Bodiá. Então, gente, muito legal essa história, né? É uma história que eu recomendo e que a gente possa ter ela aí de junto da gente quando a gente estiver enfrentando os nossos lobos, né? E eu pergunto a vocês, quais são os lobos de vocês, né? Eu tenho refletido bastante sobre isso. Quais são os meus lobos? E o que é que está fazendo com que eu fique paralisada, sem conseguir me mover? E quais são os recursos que a gente pode ter para dar conta desses lobos e desse medo e agir aí como Chapeuzinho? Que para mim ficou uma grande lição desse livro, que é quando ele diz assim: de tanto pensar no lobo, de tanto focar no lobo, até que um dia ela encontrou com o lobo. Então, isso é bem importante, né? Porque, de fato, muitas vezes nós temos aí várias cenas temidas na nossa vida, mas acaba que, mesmo que inconsciente, a gente vai direcionando as nossas escolhas para a gente se deparar aí e estar de frente com os nossos lobos. Então, e diante desse contexto aí da história de Chapeuzinho Amarelo, a gente traz aqui uma pergunta importante, né? Por que nós temos medo? Joana de Ângeli vai dizer no seu livro, o Homem Integral, se eu não me engano, que o medo está no espírito, né? E de antemão a gente já esclarece que aqui a gente não está falando do nosso instinto de conservação, daquele instinto que nos coloca em alerta, né, diante de uma situação de perigo, e aquele ímpeto inerente a todos nós, aquele impulso de vida. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando aí dos fenômenos fóbicos decorrentes de outras encarnações que a gente vive, Joana vai trazer isso, que os medos são decorrentes de outras encarnações, de questões que não foram resolvidas, mal resolvidas, de culpa, e que acabam por
interferir aí na nossa organização psíquica, muitas vezes trazendo somatizações para a nossa matéria e provocando doença. Então, é muito importante que a gente entenda o porquê dos nossos, quais são, primeiro, né, quais são os nossos medos e o porquê que a gente está sentindo isso, o porquê deles, para que a gente possa dar conta desses medos minimamente, antes que eles provoquem aí doenças na nossa matéria e sejam impeditivos para a gente viver uma vida mais plena, mais feliz, né? E apesar de a gente vir aqui para a vida na Terra para aprender, de a Terra ser um lugar de prova e expiação, o objetivo da gente precisa ser esse sempre, né? Viver bem e feliz e evoluir. E aí eu trouxe aqui alguns medos, como é que eu posso dizer? Cruciais, né? Para que a gente possa refletir sobre eles. A começar pelo medo de fracassar, né? Esse medo do fracasso, no meu entendimento, está muito relacionado a essa vida material, né? Essa perspectiva de ser bem-sucedido. E bem-sucedido aí eu trago na perspectiva do que a vida material mesmo traz para a gente. De você ter posses, de você ter cargo, de você ter títulos, né? Mas, de fato, quantas vezes a gente vê pessoas que, como é que eu posso dizer, adiam sonhos, adiam projetos de vida simplesmente porque elas não querem ser tidas como uma pessoa mal-sucedida na perspectiva deles, né? Adolescentes que escolhem carreiras que o pai vem de uma família de engenheiro, escolhe a carreira de engenharia, quando na verdade o sonho é fazer letras e ser escritor, né? E isso é muito importante porque a pessoa fica presa muitas vezes a uma imagem do que as pessoas vão pensar dela, né? Uma imagem de que as pessoas vão trazer um olhar do fracasso, quando na verdade o que é esse sucesso para nós que somos seres imortais, para nós que cremos que nós somos espíritos imortais. Será que o sucesso é isso mesmo? Será que ser bem-sucedido é isso? Mas muitas vezes isso norteia aí as nossas escolhas e as nossas atitudes, e a gente precisa ter em alerta aí sempre essa pauta do medo do fracasso. Um outro medo que está muito atrelado ao medo do fracasso é o medo de errar, né? O erro aí entendido numa perspectiva de que a pessoa não pode errar, numa perspectiva de aprisionamento, que muitas vezes as pessoas ficam presas a pessoas, situações, ou mesmo a ambientes e lugares, simplesmente porque eles têm medo de arriscar e de errar, porque não compreendem o erro numa perspectiva aí que Kardec traz para a gente sobre 3 perspectivas, né? O erro como uma possibilidade de você evoluir, obviamente, e como uma consequência aí do seu livre-arbítrio. Então, faz parte do nosso processo de evolução, de crescimento. O erro como um alerta, né? Que coloca muitas vezes a gente, às vezes, em situações desconfortáveis, e é um alerta para que a gente possa evitar determinadas situações. E o erro também na perspectiva de uma oportunidade que a gente, de fato, consiga se responsabilizar pelas nossas escolhas e assumir a responsabilidade sobre as consequências do que a gente faz. Então, muitas vezes a gente perde essas perspectivas do erro como possibilidade de crescimento e fica se martirizando naquele ponto, né, de que errou, de que ele não se perdoa, impede você de resgatar, né, aquilo que você, ou de resgatar, ou de reparar aquilo que você provocou, quando, na verdade, prefere essa escolha do que você, de fato, entender o erro como uma possibilidade de aprendizado e seguir em frente, né? Como algo que faz parte da vida da gente.
Esses dois itens aí principal, o medo que eu falei, né, principalmente o medo do fracasso e o medo de errar, o medo de fracassar e de errar, está muito relacionado a essa questão do orgulho, né, gente? Essa falsa ideia que a gente tem de que a gente quer estar certo sempre e de que a gente tem um conhecimento maior ou entendendo aí conhecimento de uma forma mais ampla, de que a gente é superior a outras pessoas e que já que a gente é superior, a gente não pode fracassar e a gente não pode errar muito, nunca. Então, essa é algo que a gente precisa se alertar bastante, né? Até que ponto os medos que a gente tem não estão sendo para a gente alerta de coisas que a gente precisa transformar. E por falar em transformar, o medo de mudar também é um medo muito recorrente, que às vezes nos paralisa demais, né? Em situações que a gente não gostaria. Temos uma tendência aí a seguir as coisas sempre da mesma forma, os hábitos acabam nos condicionando para isso, e esse medo de mudar está muito relacionado à questão de que a gente não sabe muito bem o que vai vir pela frente, né? E que muitas vezes a mudança está relacionada aí a alguma perda, né? E a gente não gosta de perder, mesmo que a perda signifique lá na frente que você vai ganhar em algum aspecto, mas a gente, a gente tende a ficar dentro desse querer manter as coisas do jeito que estão, né? É compreensível. Eu estava lendo um material muito bacana, o Espírito Hammer vai dizer que quando a gente mexe nesse status quo da gente, né? A gente muda, quando as mudanças acontecem, a gente muda a forma de entender a vida, de dar sentido, de enxergar as coisas, muda muita coisa, e que isso causa uma grande desestruturação, né, dentro de nós, e até que a gente encontre aí a zona de conforto novamente, até que a gente se reestruture dentro dessa mudança, a gente passa aí por um momento de muita insegurança e de muito medo. Mas entendendo aí que a mudança é a única certeza que a gente tem, além da morte, a única certeza que a gente tem na vida, porque tudo está mudando o tempo inteiro, né? O mundo, nós não somos as mesmas pessoas, por mais que a gente ache que a gente está paralisado ali naquele ponto, mas em outro ponto a gente sempre está em processo de transformação. E quando a gente aceita esse processo de mudança como algo natural, a gente vive melhor, porque a gente sofre menos por não ter controle. E o controle, de fato, é algo que é uma fantasia terrível, né? Porque você acha que controla as coisas, você tenta organizar tudo para você estar dentro do seu controle, mas no final das contas você não controla absolutamente nada, e isso causa sempre muitas angústias e muito sofrimento. Então, essa clareza de que a mudança é algo que faz parte da nossa vida traz para a gente aí uma luz sobre esse medo de mudar, né? Seja uma mudança externa, seja uma mudança interior, e essas mudanças interiores que a gente precisa estar focado sempre. E no final das contas, uma coisa está muito imbricada à outra, né? A partir de uma situação do externo, pode causar você um estupim aí para você fazer um processo de mudança externa, e a partir de uma mudança interna, você também passa a enxergar as coisas de outra forma, e você vai fazer aí várias mudanças na sua vida exterior. E isso é bastante, a gente precisa ter bastante essa clareza. E, por fim, falando aqui desses medos que a gente selecionou, o medo da morte, né?
Eu estava refletindo bastante sobre isso, conversando aqui em casa sobre esse tema. Esses momentos de palestra aqui em casa são muito bacanas, porque a gente discute, conversa, e aí cada um traz uma opinião. E a gente estava comentando isso, né? O quanto, basicamente, a maioria dos nossos medos culminam aí com esse medo da morte. Ah, eu tenho medo de avião. Por que ter medo de avião? Não é porque o avião pode cair. E se cair, você vai fazer o quê? Você vai morrer. Então, não tenho medo de avião, tenho medo de morrer, né? Ah, eu tenho medo de fazer um exame e descobrir que eu tô com uma doença grave. Sim, mas não é o medo de fazer exame, é o medo de que você descubra que está com uma doença grave e que possa morrer. E essa clareza é muito bacana. Eu lembro, há anos atrás, eu li um livro que trouxe uma mensagem para mim sobre a morte bastante significativa. Ele diz que a gente não tem nada nessa vida. Que a gente não tem filhos, né? Que a gente não tem coisas, a gente não tem casa, carro, a gente não tem emprego, a gente só tem nós mesmos. E que a morte é desapegar de tudo aquilo que não é você. E que o segredo da vida é que você morra antes que você morra. Percebam, né? Que lindeza de texto, e traz para a gente essa questão do medo da morte como uma necessidade que a gente tem, onde a gente tem como um grande antídoto do medo da morte, é a gente desapegar, né? É a gente conseguir estabelecer uma relação saudável de apego com as pessoas, né, que a gente ama, mas um apego que a gente não precise aí, como é que eu posso dizer? Um apego que não faça com que você tenha que pensar assim, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou colocando em jogo para que, de fato, eu possa, para que eu continue apegada, né? Vou dar um exemplo, fica melhor. Eu tenho um cargo, né? Em determinada empresa. E eu faço de tudo para que eu possa manter aquele cargo, né? Eu passo por cima aí dos meus valores éticos, porque eu estou apegada àquilo ali. O que é que a gente coloca em jogo para que a gente mantenha esse apego, né? Então, tem a ver com a qualidade do apego, né? E se você tem um apego saudável, vai ficar mais fácil para você desapegar, né? E o desapego é um grande antídoto para esse medo mor que a gente está chamando aqui, que é esse medo da morte. E vocês percebam que coisa linda. A palavra apego, apegar, traz, né, um sentido muito de paralisação. De você estar ali grudado, apegado, né? Quando, na verdade, o que a gente traz aí como uma perspectiva para que a gente possa dar conta do nosso medo, é essa possibilidade de você desapegar, né? De você agir, de você construir aí uma coragem dentro de você, dentro dessas situações, né? A coragem aí, mais uma vez vou repetir, como sendo a ação apesar do medo, né? E que essa conexão com essa coragem coloca você a posição de enfrentamento diante de situações, que pode ajudar você a sair desse lugar do medo paralisante. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Esse medo paralisante pode trazer para a gente consequências muito piores do que se a gente tivesse, do que na verdade tem aquele medo. Vou dar um exemplo. Aquilo que eu falei um pouco antes, né?
a pessoa ter medo de fazer um exame porque ela tem medo de que no momento que ela estiver fazendo o exame, ela vá descobrir que ela tem uma doença grave. Veja, por conta desse medo paralisante, é tão grande isso para ela, um medo tão apavorante, que ela fica paralisada ali na estagnação, né? E durante anos não faz não faz os exames. E é uma coisa totalmente irracional, porque o medo que ela tinha de descobrir que está com uma doença grave, o fato de ela estar ali paralisada e não realizar o exame, pode agravar muito mais e ser até fatal, coisa que poderia ter sido revertida se ela tivesse descoberto antes. Então, percebam que às vezes a gente está parada no lugar e a gente nem se dá conta que a gente está parado. E a gente nem consegue raciocinar em cima disso, né? A gente simplesmente para e fica ali. Por isso que a gente precisa dar esse salto, né? Como esse peixinho aí. Eu sei que é duro, mas a gente tem uma série de elementos que vai nos ajudar a alimentar essa coragem. Primeiro, gente, é essa clareza, né, de que não estamos sozinhos. Isso é muito importante, porque por mais que você não queira dividir com nenhum encarnado o seu medo paralisante, essa clareza de que você tem os espíritos de luz no seu socorro e que a misericórdia divina nunca falha, né? Dá pra gente uma força e uma segurança que dá a gente a coragem que a gente precisa para a gente se movimentar. Eu nunca esqueci um trecho que eu li, a primeira vez que eu li o livro dos Espíritos, há bastante tempo atrás, que eu li esse texto que fala dos anjos da guarda, né? E aquilo para mim foi algo bastante significativo. Que ele diz que a gente não tem noção da ação do anjo da guarda nas nossas vidas, do que pode acontecer. Claro que, obviamente, que vai depender da gente, da nossa sintonia, da nossa conexão, mas do que é possível, do apoio que ele pode dar nas nossas vidas. E depois que eu li isso, eu me lembro que durante bastante tempo eu sempre desejava isso para as pessoas, né? Desejava uma conexão firme com os anjos da guarda, porque de fato essa segurança dá para a gente muita força nesse caminho aí de superação dos medos que a gente tem. E isso não é privilégio de ninguém. Todos nós temos, né? Todos nós temos os nossos anjos da guarda que estão aí para nos ajudar e nos apoiar da melhor forma possível. E por falar em força, essa clareza também que a gente tem da nossa força interior, isso é essencial também para que a gente possa conseguir, que a gente possa avançar nesse processo. Deus nos deu isso, né? Nós temos as potencialidades necessárias para a gente crescer e para a gente evoluir. Está tudo conosco. Basta que a gente se conecte e lute e desenvolva essas potencialidades, né? No final, nós somos, de fato, gigantes, mas a gente precisa acreditar nisso, acreditar na nossa força interior, no poder que a gente tem sobre nós mesmos. Inclusive no caso de curas, né? No caso de situações de saúde que você consegue reverter totalmente o seu modo de vida e isso impacta e resvala aí na sua saúde de uma forma inacreditável. Então, que sejamos aí como esse gatinho, né? Que ele tá aí à vista, ele é um gato, mas por dentro ele é um leão. E que a gente possa se enxergar assim também,
né? Mas não no sentido de ser superior às outras pessoas, né? Nunca, gente, jamais. No sentido de você dominar o outro, não é disso que a gente está falando. No sentido de você dar conta das suas próprias dificuldades, né? Que você se conecte com essa força para que você possa resgatar aí essa coragem que a gente precisa tanto dela. Um outro grande recurso que tem a ver, que ajuda bastante nesse estoque de coragem, é essa possibilidade de você viver o agora, né? De você viver o presente e parar de gastar tempo e energia se preocupando com o futuro. Isso eu aprendi muito numa situação da minha vida bastante difícil, de doença na família, e foi um recurso que me ajudou demais, porque se hoje, depois que a gente passou, eu vejo assim que a maior parte do tempo foi tudo bem, né? Vamos supor, de 200 dias, 5 foram difíceis. Todos os outros, os 195, foram bons dias. Então, se eu não tivesse usufruído desses bons dias, pensando, minha vida está perfeita aqui agora, amanhã, daqui a pouco, no próximo segundo eu não sei, mas agora está perfeito, está todo mundo bem, e a gente vai seguindo, eu não teria deixado de viver intensamente esses dias por conta de uma situação que eu só passei mesmo de fato nesses 5 dias. Então, viver o agora é um grande recurso para que a gente possa dar conta dos nossos medos, né? Muitas vezes os nossos medos são projeções para o futuro, são coisas que a gente se preocupa, que a gente nem sabe se vai acontecer. Como Chapeuzinho, né? Chapeuzinho Amarelo, ela diz que ela tinha tanto medo de um lobo que ela nem sabia se existia. Então, o Viver Agora ajuda bastante a gente nesse processo e é um grande aliado aí para a gente desenvolver a nossa coragem. E, finalmente, falando aí do espírito imortal, né? Esse reconhecimento que somos um espírito imortal, que estamos aí no processo de evolução, que essa clareza de que o conhecimento que o Espiritismo ensina muito, né? Para a gente o valor do conhecimento e que a gente possa construir isso da melhor forma possível, tendo essa clareza que somos espíritos. Se nós somos espíritos imortais e a gente veio aqui para evoluir, aquele medo de fracassar, aquele medo de errar que a gente trouxe aí no início da palestra, ele fica minimizado, né? Quando a gente amplia a nossa consciência. E algo que também que é bastante relevante, que eu sempre falo nas doutrinárias, mas dada a importância do tema, é que essa consciência de que somos espíritos imortais e que precisamos nos conhecer, sim, isso aí é algo que a gente precisa desenvolver, né? O autoconhecimento faz com que a gente consiga minimizar demais os nossos medos. Quando a gente conhece exatamente o que a gente quer, quais são os nossos objetivos, né? Quais são as nossas cenas temidas, por que isso, e voltando aí para a consciência ampliada, a gente tem uma força que de fato é inimaginável, e a gente precisa crer nisso, para que a gente possa viver aí como a maior parte do tempo. Eu sei que a vida não é só de dias de grandes sorrisos, mas a vida pode ser sim, né? A maior parte do tempo assim. Que a gente possa viver aí como um chapeuzinho amarelo, sorridente, confiante, vivendo as experiências que a vida traz para a gente, né? De braços abertos para as coisas boas que a gente possa pensar, que a gente possa
mentalizar, trazendo aí uma grande dose de otimismo para o nosso dia, para a nossa vida, né? Para a nossa estrutura psíquica, e que a gente tenha aí um grande processo de disciplina mental, de pensar só aquilo que vai fazer bem para a gente, né? Que não seja só, mas que a maior parte do tempo a gente esteja pensando que vai fazer bem para a gente, e quando a gente vier esses pensamentos que a gente não quer, a gente aceite e deixe passar, né? Como minha mãe bem dizia. Mas que a gente tenha essa disciplina mental de não cultivar os maus pensamentos, de a gente não cultivar o medo, né? Muitas vezes os medos que a gente tem são provenientes aí de experiências que a gente nem viveu, mas que a gente está projetando que vai viver. Então, na medida que a gente mentaliza coisas boas, a gente consegue ter uma disciplina mental e a gente consegue aí ter uma vida menos ansiosa, menos angustiante e mais tranquila. E, por último, mas não é menos importante, que a gente possa estar com tudo isso conectado com a nossa fé, gente. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso, a fé na misericórdia divina, a fé na gente, a fé nos espíritos que nos acompanham e nos protegem, que seja uma fé raciocinada, uma fé que seja com base no conhecimento, uma fé que faz com que você entenda que você precisa fazer sua parte, que você precisa agir, mas que a gente tem todo o apoio e potencial necessário para isso. E eu gostaria de fechar aí a doutrinária, onde a gente falou do medo, né? De diversos medos, do medo de errar, do medo de mudar, do medo de fracassar, que a gente possa também trazer aí uma perspectiva de coragem para esses medos, que está muito relacionada à superação, né? E superação é o quê? O que é superação? Superação nada mais do que ação, né? É ação a partir disso. É você poder superar todo esse processo de dificuldade, que você de fato possa agir e se movimentar. Movimento é chave. A gente não, na medida do possível, a gente precisa sair desses lugares paralisantes, refletir primeiro quais são os lugares que você está paralisada e a partir daí agir. Se não puder fazer isso sozinha, que tenha seus recursos, a gente tem aí a psicologia para ajudar no que for necessário, a gente tem as casas espíritas também para ajudar no que for necessário, enfim, os amigos, família, mas que a gente possa se movimentar e que a gente possa entrar em contato com essa nossa coragem e superar as dificuldades, porque é isso que nós viemos fazer aqui, não é mesmo? Senão, não poderia ser diferente. A gente não pode dizer que a gente estava enganado. A gente veio para se superar e aí a gente precisa fazer valer essa superação. Um grande abraço para vocês, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito inspirador pensar nessas palestras doutrinárias, ajuda muito ao meu processo. Espero ter contribuído também para o processo de vocês. Um grande beijo.